Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistêmico. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro Conflito e Paz, do Bert Hellinger. Estamos caminhando para o final. Nós vamos, uma proposta que a Cleusa deu e nós gostamos muito. Então, nós vamos reler uma meditação, um exercício que o Bert traz para nós, A Fonte da Vida, que está na página 122. E aí nós vamos aproveitar a leitura e fazer, né, quem desejar praticar esse exercício, conforme a Regina vai lendo. E depois nós vamos retomar a leitura a partir da página 127, Perpetradores e Vítimas. Hoje nós temos como leitora a Regina e estamos sob a orientação da Cleusa. E lembrando que os nossos encontros eles ficam gravados, disponíveis no canal do YouTube do Hamilton Plácido da Rosa. Os encontros acontecem todas as terças-feiras, às 20h20, sempre o mesmo link. E agora nós temos também um perfil no Instagram, que é @leituras sistêmicas. Quem não estiver seguindo ainda e desejar acompanhar por lá, alguns vídeos estão sendo postados, nós vamos começar com alguns posts, e lá também na bio vai ter o link para os grupos que contém o link de acesso da gravação, quem desejar e quem ainda não estiver participando. E é isso. Muito obrigada a todos. Cleusa, já passo para você. Tá bem, boa noite a todos. Desculpa aí o atraso, problemas de tecnologia, né? Mas, assim, para mim é muito bom estar com vocês e poder compartilhar um pouquinho daquilo que eu fui aprendendo durante esse tempo e nas vivências, nas oportunidades que eu tive de estar com o Bert Helling, né? Então, por isso que eu estou propondo essa leitura, essa meditação. Quem puder fechar os olhos, se acomodar e fazer meditação. E na hora que terminar a meditação, a gente faz uma reflexão sobre ela. Muito obrigada. Passo para você, Regina. A fonte da vida. Vou propor-lhes um pequeno exercício. Imaginemo-nos divididos ao meio. Do lado direito sentimos nosso pai. Atrás dele percebemos os seus pais. Atrás destes, seus avós. E mais atrás, seus bisavós. Abrimos-nos a essa fonte de vida que nos vem por intermédio desses antepassados e flui para dentro de nós. Sentimos sua força. Podemos ir mais longe na sucessão das gerações. Todos esses antepassados dominaram e preencheram a vida. Eles a tomaram e passaram adiante. Agora eles nos apoiam. Sentimos o calor que flui para nós com sua força. Sentimos, talvez, uma diferença entre esse lado e o outro, onde ainda falta uma conexão. Então, voltamos nossa atenção para o lado esquerdo e sentimos nossa mãe. Atrás dela percebemos seus pais. Atrás deles, seus avós, seus bisavós e trisavós. Uma ampla e imensa rede bifurcada. Tudo isso é repleto da força da vida, que vindo de longe, por meio desses antepassados, flui sobre nós e para dentro de nós.
Agora, percebemos como confluem as duas correntes da vida, a paterna e a materna, formando uma unidade em nós, uma unidade inconfundível. Sentimos seu calor e sua força. Talvez sentimos também que essa força se represa e quer fluir de novo, através de nós, para os nossos filhos e para as tarefas a serviço da vida. Nessa corrente, podemos também colocar alguma doença, seja qual for. A doença interrompe, às vezes, a ligação com a corrente da vida. Ela nos faz conscientes de que algo foi interrompido e quer que transponhamos essa fenda. Quando pressionados por ela, restauramos a conexão, a doença preencheu o seu sentido. No celular eu acabo não vendo ninguém, estou vendo só a Regina, né? E estou com medo de mexer aqui e confundir mais a coisa. Mas o que eu queria trazer para reflexão é a importância dessas duas correntes e de como elas se encontram em nós, né? A corrente materna e a corrente paterna estão no mesmo nível. Existe uma das duas que está prevalecendo, que está com valor maior do que a outra, né? Então, assim, é muito importante a gente perceber se elas estão iguais dentro de nós. Porque a vida chegou até nós através do nosso pai e da nossa mãe. E essas duas forças precisam estar em equilíbrio, né? Às vezes, por coisas que aconteceram, pelas histórias familiares, a gente valoriza mais um lado do que o outro. E isso a gente precisa repensar. Isso a gente precisa tentar nivelar dentro da gente. Corrente materna e paterna em equilíbrio na nossa alma, para que o nosso corpo também esteja em equilíbrio energeticamente. E quando eu tive a oportunidade de estar com o Bert lá em Águas de Lindóia, naquela extensão que ele deu, teve um dia que foi o dia inteiro falado sobre mãe, meditação sobre mãe, constelação sobre mãe. No dia seguinte de manhã, o Bert entrava muito quieto no auditório. Entrava, ficava em silêncio, né, esperando a hora de começar. De repente, o Bert levantou com o microfone na mão e ficou em pé num pé só. Ficou todo mundo esperando, né, o que ia acontecer ali. O Bert ficou um tempo longo em pé, num pé só. E depois ele falou: por quanto tempo a gente consegue se manter em pé só em uma das pernas, né? Porque uma das pernas é a nossa mãe e a outra perna é o nosso pai. Para a gente conseguir se manter em equilíbrio por um tempo maior, a gente precisa estar ancorada nas duas pernas, né? E daí aquele dia foi o dia inteiro sobre pai, né? Então, assim, é muito importante a gente trazer para nós, né, essa reflexão da importância dos dois lados, né? Não existe mãe se não tiver pai, e não existe pai se não tiver mãe. E essas duas forças têm que estar em equilíbrio dentro de nós, né? Por isso que eu quis trazer de volta essa reflexão hoje, né, que está na Semana dos Pais, para que a gente vá para o Dia dos Pais tendo isso no nosso coração, né? E que a gente vá para o Dia dos Pais podendo agradecer a nossa mãe por ter escolhido o nosso pai,
porque se ela não tivesse escolhido, a gente também não estaria aqui. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês antes da gente continuar a leitura. Ô, Se alguém Cleusa, tiver algum... Cleusa, Com certeza. só um minutinho. Só porque você disse que estava vendo só ninguém, né? Então, você é, passar o dedo na tela suavemente para a esquerda, que você vê a galera toda, viu? hum. Tenta aí. Ah, obrigada. Ah, simples assim, Cleusa. Eu estava angustiada. Ai, ai. Se alguém tiver algum comentário, alguma coisa para falar sobre isso, fala, Helena. Eu gostaria. Bom, primeiro agradecer, né? Eu já tinha assistido a gravação e agradecer a oportunidade de novo. Eu senti muito calor, muito quente, assim, e eu estou passando por uma situação delicada com meu pai, inclusive meu pai está na UTI, hoje eu nem ia participar da aula, né? Então ele está muito bem, ele foi para UTI ontem e ele está ótimo. E nesse exercício eu senti muito o lado esquerdo, muito o lado direito quente, né? Então, quando você começou a falar da corrente, né, que tem que estar esse equilíbrio, mas nesse momento, o que que veio para mim? É onde a vida está se fazendo mais necessária, assim, de mostrar que ela está ali, presente, porque foi uma cirurgia muito delicada, durou horas. Desde o início que a gente descobriu esse problema do meu pai, eu sempre estava com uma força muito grande dentro de mim, assim, vai dar certo, né? E meus irmãos nem tanto, enfim, eu não sei de onde estava vindo essa força. E hoje, quando eu vi meu pai, quando ele me viu, ele abriu um sorriso assim, que ele até achou que ele nem ia ter visita, né? Porque foi ontem de madrugada que acabou a cirurgia. E aí e ele falou: "Nossa, eu tô ótimo", né? Então assim, por ele já estava em pé, já estava indo pro banheiro, já está querendo comer, mas a princípio ele vai ficar uns 15 dias no hospital, né? Então, esse exercício de hoje, com esse calor que veio aqui, só veio reforçar essa certeza que eu já tinha dentro de mim, que o negócio vai, né? Então, esse é uma das coisas que eu gostaria de comentar. E uma outra coisa que eu achei interessante, esse tipo de exercício, né, da gente se conectar com a fonte da vida, é que até em momentos decisivos para a gente, às vezes a gente está com algum questionamento, se a gente se centrar e mentalmente, né, ou até se quiser verbalizar uma pergunta, né, e fazer essa conexão com a fonte da vida, gente, muitas vezes essa pergunta vem. E eu experienciei isso com o Marcos, até não sei se alguém lembra que no dia que o Marcos se despediu, né, eu comentei com ele que ele fez esse exercício numa aula que eu tive com ele, e eu estava no momento decisivo da minha vida, que era mudar lá para Florianópolis. E assim, eu não tinha intenção nenhuma, só que naquele dia que ele fez essa meditação, se abriu assim, ó, e eu senti essa conexão com a minha família, e foi a primeira vez que eu me conectei com meu avô paterno, que era um pouco mais distante. E sabe quando a gente sente assim até aquele empurrão assim, tipo, vai que tá aberto? Então assim, hoje a Regina lendo de novo, me veio essa imagem de novo, entendeu? Então é uma coisa que eu gostaria de compartilhar. Se toda vez que a gente tiver algo muito importante e a gente quiser às vezes ter essa resposta, às vezes não vai vir na primeira vez, mas se a gente se conectar com a fonte da vida, em algum momento isso vai vir. Então é muito legal. Muito obrigada pela sua solicitação de hoje, Cleusa, que eu acho que assim é sensacional. E era isso. Posso falar? Então, eu lembrei que quando eu fiz a formação, a primeira formação há 10 anos atrás, tinha uma colega médica, professora da Faculdade de Medicina, e ela experimentou fazer essa meditação com os alunos antes de fazerem prova. E ela percebeu a diferença nas notas. Os alunos da Faculdade de Medicina fazendo essa meditação antes da prova. Deu uma diferença muito grande. Eu já faço essa meditação há bastante tempo
E sempre que eu estou assim, às vezes eu pego a árvore, assim, com o nome de todos os meus ancestrais que eu tenho, e faço isso e faz muito bem. É uma força muito legal mesmo. Obrigada, Cleusa, pela ideia e Regina pela leitura. Bora. Rapidinho, eu não faço constelação sem fazer essa meditação. E meu microfone está aberto? Eu não estou Acho que conseguindo ela. ver. Não, ela desligou. Acho que ela está tentando ativar lá. Deixa eu ver. Vê se você consegue, Antônio. Agora, agora Vocês tá. tinham congelado todo mundo. Acho que é a internet. Então, eu ia comentar que toda vez que eu vou fazer constelação, além de eu ter um quadro que tem a árvore, que eu uso sempre atrás, eu faço essa meditação também. Cadê eu? Eu estou perdida aqui. Nós estamos te ouvindo e te vendo, Cleusa. É Tá, sempre tá bom. pro ladinho, assim, ó. Passa pro Tá. lado. Então, assim, a gente pode estar continuando. Se mais alguém tem alguma colocação, está aberto, porque eu acho, assim, que a gente tem que dar espaço para isso nesse momento. Senão, a gente segue com a leitura. Se não tiver mais ninguém tiver nada para compartilhar. Então, vamos seguir, Regina? Ok. Perpetradores e vítimas. Tomar e deixar. O que é que abre nossa alma, aprofundando-a e fazendo-a crescer? Respondo com um simples exemplo. Quando vocês olham uma pessoa inocente e uma outra que assumiu uma culpa, qual delas tem a alma mais estreita? É a alma inocente. Qual é a verdadeira razão? É que quem se esforça por manter a inocência bane muita coisa de sua alma. Com isso, ela permanece estreita, permanece criança. Quem cresce interiormente acolhe na alma o que antes tentou expulsar dela. Quando somos educados em uma família, precisamos excluir alguma coisa, o que chamamos de mal ou perverso, para ter o direito de pertencer-lhe. O preço que pagamos para pertencer à família é a disposição de eliminar ou excluir o que não tem parte nela. Quando, apesar de tudo, damos a isso um lugar em nossa alma, temos má consciência, mesmo que tenhamos feito algo de bom. Aproximamo-nos da realidade na medida em que abrimos espaço em nossa alma ao que é diferente. Isso começa quando acolhemos o que nos traz sentimentos de culpa. Com isso, nos sentimos culpados, mas também nos sentimos mais perto da terra, mais conectados a nossos semelhantes e mais fortes. Na família, às vezes, algumas pessoas são excluídas ou simplesmente desaparecem, porque ninguém mais pensa nelas. Também podemos continuar envolvidos por muito tempo com alguém que morreu, ou ficar irritados e cortar relações com alguém. O que acontece quando prolongo o luto por alguém? Uma parte de minha alma permanece com essa pessoa. Isso não pesa somente sobre mim, pesa também, talvez, sobre ela, pois não fica livre enquanto eu não interiorizar a parte que deixei com ela. Quando acolho com amor em minha alma essa pessoa em sua totalidade, tal como ela é,
fico mais rico e, ao mesmo tempo, curiosamente, também fico livre em relação a ela. Acolhendo-a com amor, eu a ganho e ela se torna parte de mim. Ao mesmo tempo, fico livre dela e ela fica livre de mim. Um exemplo simples. Quando dou a meus pais um lugar em minha alma com amor, eu os tenho e sinto-me ampla e ricamente presenteado. Simultaneamente, sinto-me livre em relação a eles. Estou livre diante deles porque os aceitei. Pela mesma razão, eles também sentem que estão livres em relação a mim. Nisso reside, portanto, o estranho paradoxo. Ao aceitar, eu me enriqueço, mas ao mesmo tempo fico livre. Também o outro fica livre em relação a mim, porque o acolhi. E quando tomo o que essa pessoa me deu, ela nada perde. Pelo contrário, quando o que ela me deu ou transmitiu é aceito, ela não o perde e também se enriquece. Porém, quando me recuso a aceitar alguma coisa, ambos ficamos mais pobres. Aquele que quis me dar algo e eu, que me recusei a aceitá-lo. Para o que serve esta longa introdução? Ela se relaciona às dinâmicas que levam a psicoses numa família. Quando lidamos com psicóticos, vemos que em suas famílias algo foi reprimido, algo que as pessoas não querem ver, frequentemente algo perigoso. Por exemplo, um assassino ou sua vítima. Então é possível perceber que esses dois, o assassino e sua vítima, não se reconciliaram. O assassino teme acolher a vítima em sua alma, e a vítima teme acolher o assassino em sua alma. Com isso, uma parte da alma do assassino fica com a vítima, e uma parte da alma da vítima fica com o assassino. Com isso, eles permanecem amarrados um ao outro e não conseguem desprender-se. Como consequência disso, algum membro da família precisará, algum dia, representar ambos, o assassino e a vítima. Com isso, poderá tornar-se psicótico, pois de um lado se identifica com a vítima e de outro com o assassino. O conflito entre ambos, que estão mutuamente entregues sem que se harmonizem, também é vivenciado na alma dessa pessoa, causando a sua confusão. Que procedimento adotamos para a solução? Olhamos para o perpetrador e a vítima e colocamos, talvez, frente a frente, os seus representantes. Em seguida, ajudamos a vítima a acolher o assassino em sua alma. E ajudamos o assassino a acolher a vítima em sua alma. Quando eles conseguem isso, livram-se um do outro e também se reconciliam. Então a alma do psicótico também se reconcilia com ambos e fica livre de ambos. Continua. A reconciliação. Proponho que façamos um exercício. Fechamos os olhos. Agora, cada um de nós se dirige para a sua família e olha para todos os que pertencem a ela, os bons e os maus, os violentos e as vítimas, os culpados e os inocentes. Voltamos-nos para cada um deles, fazemos uma reverência e lhe dizemos: sim, eu o respeito.
respeito o seu destino e a sua destinação. Eu o aceito agora no meu coração, tal como você é. E você também pode me aceitar em seu coração. Finalmente, todos nos voltamos para a mesma direção, para o horizonte, e nos curvamos profundamente diante deste oculto, distante, somos todos iguais. Vamos dar um tempinho, Regina. Depois, né, desse texto e dessa meditação, a gente precisa de um tempo para poder respirar, para realmente poder olhar, sentir, né, isso que existe dentro, né, desse nosso campo, tanto dos perpetradores como as vítimas, que existe em todo o campo, né? Existe em todas as famílias, né? As lutas para a sobrevivência sempre tiveram esses dois lados. E eu queria chamar a atenção também dessa parte que ele traz nesse texto, que é o não ser inocente, né? O deixar de ser inocente para poder crescer, né? A coisa do pertencimento, se a gente fica presa em todas as normas e as regras do grupo para pertencer ao grupo, a gente fica inocente, mas não cresce, a alma fica estreita. E na hora que a gente se abre para o amplo, para o que está além, a gente tem oportunidade de crescimento, mesmo correndo o risco de perder o pertencimento, né? E é um risco que às vezes a gente tem que correr. Então, para mim, eu acho assim isso extremamente importante, porque às vezes a pessoa fica presa nessa necessidade de pertencer e não dá um passo além. E o que ele, né, e quando a gente fala da lei do pertencimento, às vezes a pessoa acha que essa lei do pertencimento quer dizer isso, ficar presa aos padrões familiares e não dar esse passo para crescer. E se a gente não ampliar esse olhar, né? Se a gente pegar essas frases de alguns livros ou de alguns textos, a gente vai achar que é isso, se manter sempre inocente, nunca correr o risco e nunca crescer. Eu posso falar? Pode. É que eu não estou achando aqui a mãozinha para levantar. Eu gostaria de ouvir você, Cleusa, sobre essa questão do pertencimento. Eu vou falar como é que eu sinto. Eu sinto que a necessidade de pertencer, que a gente aprende na visão do Bert, ela é visceral, ela é como a necessidade de respirar. E o nosso medo de não pertencer nos move e nos faz muitas vezes buscar essa inocência, ficar na boa consciência. Mas no meu sentir, esse é um medo natural, humano, mas que nunca vai se realizar. O risco não é real, porque nós nunca deixaremos de pertencer ao nosso sistema, ao nosso grupo, à nossa família. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Existe o risco de deixar de pertencer, o risco real? Não, não. Eu pensei exatamente como você. A gente tem esse medo, a gente fica preso, a gente não quer dar o passo para não perder esse pertencimento. E com isso a gente se mantém na inocência e a gente não cresce.
E a gente pode dar esse passo, a gente pode ir além, só respeitando a nossa origem, respeitando a nossa ancestralidade, né? E aquela coisa assim de me abençoa se eu faço diferente. Eu penso dessa forma, a gente, tipo assim, desde que a gente respeite o que a gente recebeu, a gente aceita o que a gente recebeu, a gente está livre para seguir em frente e nunca vai perder o pertencimento. Né? Então, esse medo é um medo, como se diz, é um medo visceral, que às vezes nos prende se a gente não tiver conhecimento e não abrir a nossa alma. Porque está Então, além. Cleusa, eu fico pensando o seguinte: imagina que nos ensinassem no jardim de infância. Pode ficar tranquilo, você sempre vai pertencer. Acho que a vida seria bem mais fácil. Com certeza, né? Tipo assim, e aquela do ensinar, você não vai perder nunca esse direito, mas respeita aquilo que você está recebendo, né? Porque o que acontece na hora, tipo assim, o que acontece na adolescência normalmente, quando o adolescente começa a brigar com os pais, de alguma forma ele começa a não respeitar o que está vindo, que ele está recebendo. Depois de um tempo, isso volta, né? Mas é um momento que ele, tipo assim, ele não tá, naquela hora ele não está com medo de perder o pertencimento. Ele rejeita tudo aquilo que está vindo. Só que com isso ele fica fraco. Se ele soubesse que ele pode aceitar tudo que está vindo, mas fazer diferente, seria uma outra coisa, né? E aquela coisa dito assim, eu aceito tudo que vem de vocês, mas me abençoa se eu faço um pouco diferente. Para mim, a lição que ficou é essa, né? Eu recebo, eu acolho, que nem nessa parte anterior da leitura, ele traz essa coisa do acolher e do aceitar. Se eu aceito o que estão me dando, eu não vou ficar mais pobre, nem vou deixar o outro mais pobre. Os dois vão ganhar. Né? Então, eu acho que isso é extremamente importante quando a gente descobre que eu posso aceitar tudo, que eu não vou empobrecer o outro, nem vou me empobrecer. Eu só vou enriquecer, né? E eu posso seguir, eu posso dar um passo além. Alguém tem mais alguma coisa para colocar? Pode abrir seu microfone, Conceição. A Regina, na verdade, já perguntou. Esse ficar preso é a questão mesmo da boa consciência. E manter-se no respeito já é um pouco da má consciência, quando você mantém o respeito, mas avança, faz diferente. Então, era mais um clarear sobre a boa e a má consciência. Regina, permita não sei aí na hora que você passar, clica, você vê em reações, tá? Você levantar a mãozinha, aí no seu celular tem reações, você clica em reações e você vê a mãozinha lá. No seu aparelho vai ver, tá? Então era isso. É um focar melhor aí para mim, na boa, né, e na má consciência. Então, quando você fica totalmente preso, fica com esse medo, né, de não pertencer, não fazer diferente, mantém-se a boa consciência. E a má é quando sai, e esse respeito, então, já está inserido aí numa má consciência. Obrigada. Então, a má consciência, ela é importante para ajudar a gente a crescer, né? Então, como que posso dizer isso? Né? Que às vezes, para mim poder dar um passo, eu não posso ficar presa dentro da bolha que me colocaram. Às vezes eu preciso sair da bolha, e para sair da bolha eu vou ter uma má consciência.
só que daí eu vou ter oportunidade de ver o mundo, Certo. né? Então, assim, a má consciência, ela é necessária na nossa vida, né? Não é uma coisa ruim. Essa palavra má não quer dizer que é uma coisa ruim. Ela está dizendo que você está, tipo assim, se apropriando da vida que você recebeu, até para poder dar um passo e distribuir isso para o outro. Não sei se isso ajudou alguma coisa. Eu não estou achando minha mãozinha aqui também, gente. Pode levantar a A mão minha, a minha, física, a minha É, sumiu, tá? então. A minha na física aqui. atualização do Zoom também a minha aparece assim, É. react, né? As É, reações, e aí em inglês duas possibilidades: reconhecer a mãozinha levantada e a outra também em inglês, play chime for raised hands. Eu não sei o que quer dizer isso, né? Das mãos levantadas, play chime. Mas a opção levantar a mão não tem. Tá, o é, reconhecer, quem tiver com essa opção reconhecer, só você apertar, ele vai tirar, porque quando está com essa parte, se você levantar a mão física, ele vai identificar que você tá, aí vai aparecer a mãozinha, entendeu? Mas uhum, quem tiver dificuldade pode levantar a mão física mesmo, tá bom? uhum. Mas não apareceu. Eu Mas cliquei em assim, reconhecer e ele não apareceu. vamos ver, o meu, aí, o meu tá para reconhecer, ele vai levantar a mãozinha, creio. Ah lá, agora levantou. Aí reconheceu. Mas o que eu queria contribuir, estou me lembrando de uma fala do Carl Gustav Jung, que ele fala que aquilo que a gente rejeita, que a gente deprecia, a gente aprisiona com a gente. Então, a gente trabalhar essa aceitação, aceitar que o outro é diferente, para a gente chega como uma liberdade. E quando a gente fala de vítimas e perpetradores, isso faz muito sentido, né? Porque se eu me sinto vítima, ou me sinto vítima porque alguém tirou a vida de um familiar meu, e eu fico preso nesse movimento, me aprisiono nesse movimento de vítima, isso só vai proporcionar que novas vítimas surjam no sistema familiar. Então, isso acaba se perpetuando. Então, quando ele fala dessa reconciliação, né, entre perpetradores e vítimas, é justamente para a gente se libertar dessa repetição, né? A gente abre novas possibilidades de surgir dinâmicas diferentes para a gente não fica aprisionado na dor. Então, me lembrou muito essa frase do Carl Gustav Jung, que tudo que a gente deprecia, que aquilo que a gente julga, a gente aprisiona com a gente, e é isso que a gente vai atrair para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, né? Seria isso. Obrigada pela contribuição, Eurico. Isso, assim, é super importante, né? E nesse texto, nessa introdução que ele deu antes de chegar no perpetrador e vítima, ele deixa isso bem claro, né? A importância da gente ter essa aceitação e não ficar preso no que aconteceu. Tem mais alguma mãozinha levantada? A Sônia, pode abrir o microfone, Sônia. Na questão do não pertencer. Não sei se eu viajei, me aclara aqui nos meus pensamentos se eu estou viajando na maionese. Então, o não pertencer ao clã não existe, né? Como a Regina tinha colocado, é um medo que não existe. A gente pertence na exclusão, já O é um medo, pertencer. o No- medo existe, Ah, sim, né? sim. Mas O assim, medo existe, mas assim, o perigo desse não pertencimento, né? Tipo assim, isso. pode ter a exclusão, o esquecimento, Aham. né? A- Mas acaba que a gente já pertence numa exclusão, a gente já pertence num silêncio, você já pertence.
dentro dessa circunstância da família, de ter excluído. Você já foi excluído, então você já pertence a essa família. Assim, se você nasceu dentro de um grupo, você pertence àquele grupo e ponto final. Se houver a exclusão, isso vai causar uma desordem no grupo. E isso vai perpetuar por gerações até essa inclusão ser feita, esse reconhecimento acontecer. Né? Então, assim, esse medo é um medo infantil que a gente traz. Era isso. Uhum. É um medo, né, que existe, mas entendi. Tá. Mais alguém? Eu me lembro, eu acho que eu li em algum livro do Bert, ele falava sobre essa situação assim, né? Que quando a gente exclui alguém do nosso sistema familiar, quando ocorre essa exclusão, fica ali uma pressão dentro do sistema para que essa pessoa tenha pertencimento novamente. E que essa pressão, ela vem do nosso campo espiritual, dessa consciência maior que dá a todos o mesmo direito de pertencimento. E esse vazio, esse buraco que fica no nosso sistema familiar, ele pressiona para que alguém ocupe esse lugar. Então, numa próxima geração, alguém vai assumir esse lugar, essa representação, para proporcionar que possa ser possível a cura, aquela pessoa vai repetir o mesmo movimento, a mesma dificuldade, para que ela possa ser aceita, mas ela está representando alguém lá de trás de uma outra geração que foi excluída. Então, o Ivan Borzomeni Nagy fazia um paralelo, né? O René sempre cita ele fazia uma metáfora, que ele dizia assim que no sistema familiar existia um grande livro de contas, de méritos e de dívidas. E todas as dívidas que não são pagas nessa geração, elas passam para a próxima geração, para a geração seguinte, para essas dívidas serem quitadas, e enquanto elas não foram quitadas, não forem pagas, elas continuam sendo cobradas nas próximas gerações, até que alguém quite essas dívidas e livre o sistema familiar daquelas repetições. É o que o Ivan Borzomeni fala, um pouquinho diferente do Bert, mas é nesse sentido também. É uma colocação bem interessante. E quando a gente fala desse processo, né, de um desequilíbrio dentro do grupo, causado por algum acontecimento, uma exclusão, um assassinato, uma dívida, como você colocou, isso vai perpetuar, aquilo vai parar no grupo até que alguém, né, através de um sofrimento, faça o grupo se mobilizar e reconhecer esse fato, reintroduzir, se for exclusão, né, para voltar para o equilíbrio. Então, normalmente a pessoa fala assim, mas a pessoa não fez nada, não fiz nada, por que eu tenho que pagar pelo que o meu avô, meu bisavô fez? Né? Então, é porque existe essas consciências, a pessoal do grupo familiar e essa consciência maior que zela pelo grupo todo. Ela não está olhando o indivíduo, ela olha o grupo. Então, o grupo tem que estar em harmonia. Então, no momento que aconteceu algo e desarmonizou, ela vai ficar pairando até que isso seja resolvido. Não importa quantas gerações. Mas essa consciência maior vai estar cobrando isso. O Bert deixa isso claro, se a gente vai acompanhando. Quando ele fala das consciências, ele deixa isso bem claro. Né? Porque essa consciência maior, ela cobra pela completude do grupo, pela harmonia do grupo, ela não olha o indivíduo, né? Daí ele fala assim, mas por que alguém é escolhido? Normalmente é a pessoa que escolhe, né? Eu costumo brincar assim, aquele que é o escolhido, aquele que se escolhe, é porque ele se sente maior do que o outro. Ele se sente capaz de resgatar aquilo que o outro fez,
né? Então eu falo assim, é aquela criança que olha para o bisavô e fala para ele, olha, bisavô, deixa que eu vou ajudar você a carregar a sua mala, né? E ele vai adoecer, ele vai trazer um desequilíbrio que a constelação pode mostrar e pode se reharmonizar. Cláudia, pode abrir seu microfone. Então, né, já que a gente está falando sobre pertencimento, eu acho que aqui vale a pena lembrar quem pertence, né, à nossa família, que não são só os parentes de sangue, né? Não é só nosso avô, nosso bisavô, nossos ancestrais de sangue, mas sim, os perpetradores e as vítimas, né? Então, se houve algum assassinato, a vítima, se houve um assassino na nossa família, a vítima pertence. E se houve uma vítima, né, alguém que foi assassinado, o assassino pertence, né, que é o que a gente leu, né, principalmente nesse livro, e que e como que é difícil, né, a gente acolher, né, principalmente o assassino, né, como que a gente vai reconhecer, né, aceitar o assassino, né? Isso que eu acho que é a parte mais difícil e que essa última meditação me remeteu a isso, né? Me fez que eu pude olhar para o assassino e reconhecer ele como um ser que pertence, como um ser humano que também faz parte, e não alguém que eu queira eliminar, né? Essa compreensão, quando tem essa história na família de assassinato, para quem tem essa história, é muito difícil essa compreensão, e foi muito difícil para mim essa compreensão. E, e assim, eu fiquei eu nem sei a palavra que eu vou usar, mas quando eu fiz a meditação de hoje, essa última meditação que a gente, e que eu pude ver o assassino, e que eu pude reconhecer isso, e que eu integrei tudo isso dentro de mim, né? Eu acho que é essa a palavra, porque uma coisa é você saber aqui na mente, mas outra coisa é você não tá com isso integrado, né? Como que eu vou olhar para ele, como que eu vou olhar para ele como um ser humano, né? Como que eu vou olhar para uma pessoa que fez um mal, um grande mal, como um ser humano, né? E eu acho que a constelação é muito atacada por falar isso, né? Por falar, assim, Bert foi atacado, como que você vai, um pai que é estuprador, como que eu vou aceitar ele como meu pai, se ele me estuprou, né? Ou se qualquer coisa, qualquer pessoa que seja má, né, que cometeu um ato violento, ruim, como integrar essa pessoa e como que aceitar essa pessoa como também, como que essa pessoa também pertence. Cláudia, essas coisas são muito, muito complexas, né? Para mim, isso foi muito complicado, fazer essa aceitação e trabalhar isso em relação aos responsáveis pela escravidão, né? Eu tive que trabalhar muito isso em mim para aceitar que aquilo faz parte da história, isso faz parte de mim. Eu existo porque a escravidão existiu, porque eu sou fruto da mistura, né? Só que eu cresci rejeitando esse lado. Então, assim, a constelação foi me trazendo a consciência de que eles também fazem parte, de que eu tenho o sangue daqueles
que eram os responsáveis, que eram os donos de escravos, né? E não só dos meus ancestrais que eram escravizados, que eu sou fruto da mistura. Então, essa coisa de perpetrador e vítima foi algo assim que eu ainda trabalho. Não vou dizer assim, ai, tá 100%. Não. Na cabeça tá, mas na alma isso tá em movimento, né? Isso não é uma coisa que você aceita na teoria. Isso é um processo, e é um processo individual, que cada um vai trabalhar de uma forma, né? Então, assim, sempre quando vem essa coisa de perpetrador e vítima, isso para mim, assim, é muito, muito presente, né, em relação a isso, né? Então, eu entendo o que você fala, porque eu vivencio isso de um outro jeito, mas também faz parte da história. Sim, agora sim, eu acho que a gente sempre está integrando, né? Isso daqui nunca está uma coisa pronta, né? Então, isso é um caminho. É um caminho, mas quando a gente vê, por exemplo, isso em relação ao passado, hoje, para mim, fica muito mais fácil integrar e falar, isso aconteceu lá atrás, aconteceu entre eles, isso foi. Mas quando a gente vê, e quando isso acontece agora, né, no presente, na nossa geração, como lidar com isso, né? Então, assim, essa coisa que existe algo maior por trás de todo acontecimento. Se a gente não tiver essa consciência, fica muito difícil lidar com isso no dia a dia, né? Tipo assim, quando você vê alguém que você ama morrer ou sofrer um prejuízo qualquer, né? Nesse sentido, que existe um perpetrador e existe um outro, né? É aquela coisa, ele está a serviço do quê? A serviço de quem? Né? Essa situação está acontecendo para que o grupo veja alguma coisa, né? Porque existe essa consciência maior que está zelando pelo grupo e não pelo indivíduo. Então é difícil porque a gente quer ver o bem do indivíduo, a gente não está pensando nesse, a gente não tem esse alcance do bem do grupo ainda, né? Porque o grupo que a gente tem em mente são aqueles que estão mais próximos da gente. A gente não tem alcance desse grupo humano, porque na realidade o grupo é a humanidade. E essa força maior, ela zela pela humanidade. Ela não zela por essa ou aquela raça, ou esse ou aquele país. Ela zela pelo ser humano, né? Então, assim, então é muito difícil você ver que alguns seres humanos são sacrificados em prol do todo, né? Mas tem uma força maior dirigindo isso. Tem essa consciência maior que o Bert traz para a gente, né? Então, assim, quando só está na cabeça, a gente não entende, mas quando a gente vai trazendo isso para o coração, fica mais fácil lidar. Não que seja, tranquilo, não. Mas você consegue lidar de um outro jeito, né? Sim, Porque qualquer ser humano que está sofrendo de alguma forma, ele faz parte desse grupo humano. E o sofrimento dele vai interferir em mim. Não adianta eu achar que comigo não. Se é um ser humano, vai interferir. É igual a teia de aranha. Você mexeu numa ponta, vai chacoalhar a outra. Não tem jeito. Né? Então, todos nós estamos no mesmo barco. Estamos na Terra. E tudo que é feito de errado na Terra vai cair sobre alguém. E vai recair sobre nós de alguma forma, direta ou indiretamente.
Não sei se, assim, é essa a minha visão, né? Então, tipo assim, tá tendo uma guerra lá no Oriente Médio. Isso vai cair sobre nós. Está tendo uma guerra na Ucrânia. Isso vai cair sobre nós. Nós somos humanos, a gente faz parte dessa humanidade. Então, o sofrimento que está acontecendo lá é um peso para a humanidade. Né? Olhando essa consciência ampliada, né? Que zela pelo bem de todos. Né? Mais alguém tem Luiz, alguma colocação? só antes da Antônia falar, eu vou ler, para quem não conhece o campo de constelação, né, vai achar que você e a Regina combinaram. A Regina colocou assim, antes de você começar a falar, a Regina colocou, um caminho para que possa acolher o assassino é reconhecer que existe uma força maior e que ele está a serviço dessa força. Então, só as coincidências que não existem, né? Antônia, pode abrir essa microfone. Então, porque a gente está vivendo nesse planeta, né? A gente está vivendo na Terra e tudo que acontece com o filho da Terra vai refletir sobre o outro, né? Não tem como a gente fugir desse navio, não. É interessante. Eu levantei a mão por uma coisa e o que a Cleusa falou já remete a gente para outra coisa, né? Então, vou começar de trás para frente. Essa questão da guerra, eu estava refletindo e conversando com uma pessoa, né? Como que pode estar tendo uma guerra e ao mesmo tempo tá tendo uma Olimpíada, onde tem, né, tantas alegrias. Aí, ao mesmo tempo, eu já me corrijo e falo, mas cada um tem a força para estar vivendo o que tem que viver, uma vez que tudo está a serviço, né? Mas a hora que eu levantei a mão, o que realmente para até testemunhar, que eu fiquei muito emocionada quando eu me dei conta de que aquele que veio representar e que está passando por uma situação, que nem no caso você citou, né, o neto e o avô, é aquele que mais ama, né? Quando eu me dei conta disso, olhando para o meu sistema, nossa, porque a tendência primeira, principalmente quando se trata de algum vício, alguma situação, é o julgamento, né? E aí você se dá conta que aquela pessoa se submeteu a viver aquilo porque ela é a que mais ama. Nossa, eu acho que dá uma diferença assim tão grande do olhar e de aí incluir a pessoa, que para mim foi assim, nossa, nem sei explicar, foi muita emoção mesmo. E a partir daí tudo mudou para o meu sistema. Né? Nunca mais consigo mais olhar simplesmente sem imaginar que cada um tem um tudo que conduz, né? Tipo assim, Que é muito importante a gente olhar para essa pessoa e ver a força que ela tem para assumir alguma coisa em nome do grupo, a força interna, né? Tipo assim, isso tudo é uma dinâmica inconsciente. Ela nem sabe por que ela está fazendo aquilo, mas ela está assumindo algo em nome do exatamente. grupo. E quando a gente se dá conta disso, né, e ter a capacidade, né, acho que traduzindo, separar o pecado do pecador, né, é isso que nos traz para a Hum. reconciliação e para o olhar amoroso também, né? Era isso. Obrigada. Obrigada pela contribuição, Antônio. Mais alguém? Eu ia até comentar isso e agora a Antônia retomou esse assunto. Eu estou lendo esse livro da Sophie Hennig e aqui, num caso de esquizofrenia, foi, foi comentado de quem é escolhido, né? Que ela fala que em cada geração
tem uma pessoa que vai representar até que a reconciliação entre a vítima, né, e o perpetrador se restabeleça, e aí ela fala que normalmente o escolhido é a pessoa mais sensível, que o sistema percebe que é a pessoa mais sensível para trazer, para chamar essa atenção, né, para esse excluído. Aí eu estava procurando o livro, porque eu não lembrava o nome, então nesse livro ela comenta isso, que o escolhido, né, ou os escolhidos, que às vezes é mais de uma geração, ela observou que são as pessoas mais sensíveis do sistema. Né? Então, assim, é a pessoa mais sensível, assim, é aquela que acha que ela pode ajudar. Por isso que eu falo assim, no fundo, é aquela coisa do herói, né? Então, tipo assim, eu vou salvar o meu grupo. Então, ela tem uma sensibilidade, ela tem uma bondade, né? Mas, de alguma forma, ela está se achando mais forte que os outros, porque ela pega para ela aquilo. Não é o, o ancestral que determina, né? É a gente que escolhe aquilo que a gente vai seguir. Gente, eu estou meio perdida no horário, daí não sei se a gente ainda segue ou se a gente para por aqui e deixa o resto para o Renê. Eu acho que a gente pode parar, apesar de a gente ter começado um pouco mais tarde, mas eu tinha olhado, era 21h42, mais ou menos, que a gente começou. É, e aí também acho que vai dando tempo das pessoas irem depois indo atrás do outro livro, né? Caso alguém ainda não tenha. Tá certo. Então, assim, se não tiver mais perguntas, não tiver mais nenhuma contribuição, eu passo para você. Se alguém ainda tiver alguma contribuição, sinta-se à vontade para fazer. Então, obrigada, Regina, pela leitura e obrigada pela meditação. Vou bem? Então, está com você, Helena. Obrigada, Cleusa. Obrigada, Regina, pela leitura. Nós vamos, então, depois, na próxima encontro, retomar a partir da página 129. Nós já estamos caminhando para o final, muito provavelmente daqui, no mínimo, umas 2 semanas, nós vamos começar com a leitura do livro Amor à Segunda Vista. Eu estou sem o meu livro aqui, mas na próxima encontro a gente procura mostrar a capinha. Então, eu imagino que 2 semanas, ou no máximo 3, a gente já estaria começando o novo livro, tá bom? E é isso. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Até terça-feira que vem. E até terça-feira que vem com a Cleusa, né, Cleusa? Que o Renê já pediu. Acho que é semana que vem, que o Renê... Ah, não, 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 é só no final do mês, gente. Desculpa. Então apaga tudo. Então, as perguntas difíceis a gente deixa para o Renê semana que vem. Boa noite, Tá obrigada. bom? Boa Boa noite a noite, todos. gente. Abraço. Bom Obrigado. descanso. E obrigada a todos pelas contribuições. Boa noite, bom descanso Boa a todos. noite. Desculpa o atraso de obrigada, hoje. gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau. Com o atraso, a tecnologia hoje me pegou. Uhum.